O som dos cascos de cavalos se misturava ao murmúrio das ruas de Anatote. O sol ainda não havia rasgado completamente o manto da madrugada e uma neblina leve cobria os campos ao redor da cidade. O jovem Jeremias, filho do sacerdote Hilquias, caminhava pelas veredas de terra com o olhar perdido no horizonte. Seu coração carregava um peso que não compreendia, uma inquietação que os dias comuns não conseguiam acalmar. Desde criança, ele ouvira seu pai contar sobre os dias gloriosos de Israel, das promessas feitas a Abraão, das leis entregues a Moisés, dos feitos de Davi. Mas agora, o templo estava corrompido. Os reis buscavam alianças com nações pagãs, e os altares de Baal se multiplicavam como feridas abertas na Terra Santa. Jeremias sentia que algo em sua alma não se encaixava naquele tempo. Era como se seu espírito estivesse preso entre dois mundos, o da tradição e o da urgência divina. Naquela manhã, ao se afastar da vila e alcançar o campo de amendoeiras, o vento soprou mais frio, como se o próprio céu tivesse prendido a respiração. E então, no meio do silêncio, veio a voz. Não era como a dos homens, nem como o trovão que desce das montanhas. Era uma voz que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo, cortando o tempo e a carne. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias caiu de joelhos. Seus lábios tremeram. O medo o envolveu como um véu espesso. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou ainda um menino. Mas a voz não se calou. Pelo contrário, se fez mais firme, mais próxima, como um sopro sobre a alma. Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Foi então que Jeremias sentiu o toque, não físico, mas profundo, como se uma brasa tivesse sido posta em sua boca. Ele não viu rosto, não ouviu passos, mas sentiu a mão do Eterno. A mão que molda reis, que ergue e derruba nações, agora o tocava, ungindo seus lábios para um destino que ele não escolhera. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, hoje te constituo sobre nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias se ergueu com dificuldade. O campo ao redor parecia o mesmo, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele ainda era jovem, ainda sentia medo, mas agora carregava um fogo que não podia ser apagado, um chamado eterno. Naquela noite, ele retornou a Anatote em silêncio. Não falou com ninguém. Apenas olhou para o templo à distância, para o povo que dormia tranquilo, alheio à tempestade que se aproximava. Ele sabia, aquele era o início do fim, mas também o início de uma redenção prometida. No fundo do coração, uma pergunta o assombrava. Como falar ao povo que não quer ouvir? O calor do dia fazia o chão vibrar sob os pés de Jeremias. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém com passos lentos, mas firmes. Os sons da cidade o cercavam. Comerciantes gritando preços, crianças correndo, sacerdotes discutindo no átrio. Mas em seu peito, o que rugia era a palavra do Senhor, como fogo comprimido nos ossos, pronto para explodir. Ele havia deixado Anatote após noites insones, vencido pela certeza de que não poderia mais calar. Deus o enviara à cidade santa, não para contemplar sua beleza ou tradição, mas para anunciar sua queda. O contraste entre a glória aparente e a decadência espiritual era insuportável. No templo, o incenso ainda subia, mas os corações estavam longe. A arca estava em seu lugar, mas o pacto havia sido esquecido. Jeremias subiu os degraus do templo com o rosto tenso e os olhos marejados. Respirou fundo, e então ergueu a voz. Ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Os rostos se voltaram, curiosos. Alguns riram, outros franziram a testa, mas ele continuou, como se cada palavra viesse de uma nascente que não cessava. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim e seguirem a vaidade, tornando-se vãos? O murmúrio começou. Jeremias viu os olhares se tornarem ameaçadores, mas era tarde para recuar. O céu já havia falado por sua boca. Pois o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram, a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. Um dos sacerdotes se aproximou, a túnica, balançando ao vento,
com o rosto marcado pelo desprezo. Quem é você, filho de Anatote, para falar em nome do Senhor neste lugar? Jeremias sustentou o olhar. Sou apenas barro nas mãos do oleiro, mas é ele quem fala, e não eu. O sacerdote o expulsou do átrio. A multidão se dividia entre zombarias e silêncios incômodos. Jeremias deixou o templo em meio aos empurrões, mas seu coração queimava mais forte. A rejeição não apagava a certeza. Naquela noite, sozinho nas colinas próximas, Jeremias chorou. Chorou por Jerusalém, chorou pelos sacerdotes cegos, chorou por um povo que preferia ídolos de pedra ao Deus vivo. As lágrimas escorriam por seu rosto em silêncio, e os ventos da noite pareciam responder com gemidos. Foi então que ele ouviu novamente a voz do Eterno, suave mas cheia de poder. Cinge os teus lombos, Jeremias, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça temer diante deles. Ele caiu de joelhos e respondeu apenas com um sussurro. Fala, Senhor, eu irei, mesmo que a cidade se feche para mim. O céu estrelado se manteve em silêncio, mas o profeta sabia, havia sido ouvido. E nas sombras de Jerusalém, enquanto todos dormiam, um novo peso se instalava sobre a cidade. Um julgamento se aproximava, e a única voz que o anunciava era a de um jovem solitário, com os olhos em chamas e o coração partido. O portão de Benjamim se abria com o ranger pesado da madeira envelhecida. Por ali, entravam comerciantes, sacerdotes e viajantes trazendo notícias, mercadorias e rumores. Mas naquela manhã, quem se postava diante do portão era Jeremias, com a túnica manchada de pó e os olhos escurecidos por noites mal dormidas. Ali, Deus o havia ordenado: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Com o povo passando apressado, indiferente à sua presença, Jeremias ergueu a voz mais uma vez, não por coragem, mas por obediência. Corrijam os seus caminhos e as suas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Alguns pararam, outros aceleraram os passos, mas ele continuou. Não confiem nestas palavras enganosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. O peso das palavras pairava sobre os ouvintes como nuvem densa antes da chuva. Jeremias sentia a presença de Deus como uma carga viva em seu corpo, não leve, não confortável, mas necessária. Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros, deuses que não conhecem, e depois vêm e se colocam diante de mim neste templo dizendo: estamos salvos, para fazerem todas essas abominações. Um grupo de homens se aproximou com semblante fechado. Um deles, alto e forte, colocou-se diante de Jeremias. Você nos chama de mentirosos, profeta. Acusa a nossa fé. Está chamando este lugar santo de abrigo para a injustiça? Jeremias olhou nos olhos dele com firmeza, mas sem ódio. Estou dizendo que o Senhor vê, que ele pesa corações, não apenas sacrifícios, que ele não habita em paredes de pedra, mas na retidão do espírito. O homem o empurrou com força, fazendo-o cair. O chão de pedras feriu-lhe as mãos. O sangue se misturou ao pó. Ainda assim, Jeremias não se calou. Sentado, com a respiração ofegante, ele gritou: vão agora a Siló, onde primeiro habitei com o meu nome, e vejam o que fiz ali por causa da maldade do meu povo. Assim farei também com esta casa em que confiam. Os guardas do templo vieram. A multidão se espalhou. Jeremias foi arrastado pelas escadarias e lançado para fora dos muros da cidade. Lá fora, entre pedras e terra seca, ele permaneceu deitado por horas, sentindo cada dor do corpo como parte do peso de sua missão. Mas o que doía mais não eram os golpes, era a dureza do povo, a recusa em ouvir, o desprezo pela misericórdia de Deus. À noite, uma mulher idosa se aproximou com uma vasilha de água. Sem dizer nada, ajoelhou-se e estendeu a Jeremias. Ele aceitou com gratidão, sem saber se era um gesto humano ou mais um milagre oculto em meio ao caos. Ela tocou seu ombro e sussurrou: meu pai dizia que a verdade sempre sangra primeiro, antes de curar. Jeremias a encarou surpreso, mas antes que pudesse falar, ela já havia se afastado entre as sombras. Ele permaneceu ali, sentado, olhando para o céu salpicado de estrelas, e em meio ao silêncio da noite, a pergunta retornava, como uma ferida aberta:
Até quando o povo rejeitaria o Deus que ainda os amava? O silêncio de Anatote era diferente do de Jerusalém. Lá era o silêncio da terra e dos ventos. Aqui era o silêncio da negação, do desinteresse. Mesmo entre os seus, Jeremias era agora visto com desconfiança. Um profeta que trazia má notícia, um homem que dizia ouvir a voz de Deus, mas cujas palavras incomodavam. Na casa de seu pai, Hilquias, o clima era tenso. Jeremias havia retornado ferido, exausto e com os olhos marcados pela dor. Mas o velho sacerdote já não sabia como acolher aquele filho que agora era estranho até para sua própria terra. Você precisa se calar, Jeremias. Está atraindo inimigos para nós. Não posso, pai. O Senhor me ordenou, e sua palavra arde em mim como fogo. Se eu tentar calar, me consome por dentro. Hilquias olhou para o filho com pesar. Ele conhecia o peso da vocação sacerdotal, mas não compreendia o peso de uma vocação profética, ainda mais quando ela parecia contrariar tudo o que era estável e respeitado. Jeremias saiu de casa e caminhou até a encosta onde, em sua juventude, costumava orar em silêncio. Ali o céu parecia mais próximo e o vento sussurrava como um espírito antigo. Ele se ajoelhou na terra seca e levantou os olhos ao céu. Tu me persuadiste, Senhor, e persuadido fiquei. Fui iludido e fui vencido. Tornei-me motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. As palavras eram quase um lamento, quase uma oração. Um desabafo sincero de alguém esmagado entre a vontade divina e a rejeição dos homens. Cada vez que falo, grito, proclamo violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou para mim vergonha e escárnio todo o dia. Jeremias abaixou a cabeça, os ombros curvados pela exaustão da alma. Mas então, em meio à escuridão de sua aflição, uma chama reacendeu. Mas, se eu digo, não mencionarei o seu nome, nem falarei mais em seu nome, então a sua palavra está em meu coração como fogo ardente, fechado nos meus ossos. Estou exausto de contê-la. Não posso. Ele se ergueu lentamente, como quem sai de uma batalha interior. Os olhos estavam vermelhos, mas firmes. Não havia mais dúvida. Ele era um instrumento, um vaso moldado para algo maior do que si mesmo. Naquela mesma noite, uma nova revelação veio. O Senhor lhe falou sobre os julgamentos que viriam do norte. Um inimigo se levantaria e Judá seria provada até os alicerces. Põe-te no caminho e olha, e pergunta pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e anda por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas dizem, não andaremos. As palavras do Altíssimo soavam como martelo sobre pedra, mas também havia um fio de esperança, um convite à redenção. Jeremias voltou para Jerusalém dias depois, com o coração mais firme do que nunca, não mais como o jovem inseguro, mas como aquele que carregava a chama viva da justiça e da misericórdia. Na entrada da cidade, antes de passar pelo portão, ele se deteve. Um menino brincava com pedras, sem saber o que se aproximava. Jeremias olhou para ele e sentiu o peso do futuro. Sabia que os próximos dias trariam dor, mas também sabia que a verdade, mesmo rejeitada, nunca seria derrotada. O palácio real se erguia como uma joia manchada no coração de Jerusalém. Suas colunas imponentes ainda sustentavam o orgulho de Judá, mas por dentro, os corredores respiravam intrigas, alianças impuras e decisões pautadas mais pelo medo dos homens do que pela reverência a Deus. Jeremias foi convocado, não por respeito, mas por curiosidade. O rei Jeoaquim, herdeiro de Josias, era um homem astuto, mais preocupado com sua imagem do que com a verdade. Ouvira falar do profeta que ousava dizer que Jerusalém cairia, um escândalo entre os nobres, um incômodo entre os sacerdotes. Ao entrar no salão, Jeremias sentiu o olhar frio do rei sobre ele. Havia ouro nos detalhes do trono, mas vazio nos olhos do governante. Você é aquele que anuncia a destruição da cidade de Deus? Perguntou Jeoaquim com desdém, girando uma taça de vinho entre os dedos. Não anuncio destruição, ó rei. Anuncio o juízo de Deus, mas também sua misericórdia se o povo se voltar a ele. O rei riu. Alguns conselheiros o acompanharam na zombaria. E quem é você para falar de juízo diante de reis e sacerdotes? Sou apenas boca do Altíssimo. E ele me disse, fala a todos os da casa real de Judá. Praticai o juízo e a justiça. Livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais o estrangeiro, o órfão, nem a viúva. Não derrameis sangue inocente neste lugar. Jeoaquim se levantou irritado. Basta,
Tu és ameaça à estabilidade do reino. És um traidor, um perturbador da paz. Jeremias não recuou. A verdadeira paz não está na mentira nem no silêncio diante da iniquidade. Está em ouvir a voz do Senhor. Se continuarem neste caminho, a casa de Davi será reduzida a pó. Os ossos dos reis não terão descanso. Os guardas se aproximaram, mas o rei levantou a mão. Deixem-no ir. Deixem que as ruas o engulam. Um louco nas praças é menos perigoso que um mártir nos calabouços. Jeremias saiu em silêncio, mas com o espírito em chamas. O coração do rei estava endurecido, e o povo se deixava levar por suas palavras suaves, por seus decretos vazios de justiça. Na praça do mercado, o profeta subiu numa pedra e gritou: Assim diz o Senhor, uma nação muda os seus deuses, ainda que não sejam deuses. Todavia o meu povo mudou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Alguns pararam para ouvir, outros o insultaram. Uma mulher cuspiu aos seus pés, mas ele não se calou. Espantai-vos disto, ó céus, e horroriza-vos, porque 2 males cometeu o meu povo. Deixaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ao cair da noite, Jeremias recolheu-se à câmara de Baruque, seu escriba fiel. Os 2 escreveram as palavras recebidas em um rolo. Era o primeiro de muitos. A palavra escrita seria sua testemunha quando a palavra falada fosse ignorada. Enquanto a tinta ainda secava, Jeremias olhou para a cidade do alto da janela. As luzes brilhavam, mas ele sabia que eram apenas fachadas de um povo à beira do juízo. Eles não ouviram, murmurou mais para si mesmo. Baruque respondeu com voz baixa: Mas as pedras, Jeremias, as pedras ouviram. A noite caiu sobre Jerusalém com um vento estranho, seco, que parecia soprar das ruínas do futuro. Jeremias estava sobre os muros da cidade, olhando o vale de Inom à distância. Ali, durante o dia, vira crianças sendo sacrificadas a Moloque, o sangue dos inocentes, clamando por justiça, enquanto os sacerdotes do templo mantinham seus ritos, como se nada estivesse fora de lugar. O profeta caiu de joelhos. A dor não era apenas pela maldade do povo, mas por sentir a dor de Deus. Uma tristeza que transbordava da alma dele para a sua. Ó Senhor, os olhos secam, mas a alma chora mais. E ali, no silêncio da escuridão, Jeremias ouviu mais uma vez a voz do Altíssimo. Mas agora, ela não vinha com ira ou ameaça. Era o lamento de um pai traído. Oh, se a cabeça me fosse águas, e os olhos, uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias repetiu essas palavras em sussurro, sentindo o peso do choro divino. Ah, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são adúlteros, um bando de traidores. O profeta chorava junto. Ele era o eco do clamor de Deus. Pela manhã, ele foi ao templo novamente, não para pregar, mas para chorar. Sentou-se nos degraus da entrada, sem dizer palavra. As pessoas o olhavam e murmuravam. É o profeta. Louco, diziam, o que só anuncia tragédias. Mas Jeremias não falava, apenas chorava. Baruque chegou, trazendo o rolo das palavras que haviam escrito. Jeremias ergueu os olhos vermelhos de pranto. Leva este rolo ao templo no dia de jejum. Leia diante do povo. Talvez, se ouvirem as palavras escritas, seus corações se quebrem. Baruque assentiu. No dia do jejum, ele foi à casa do Senhor e leu. Assim diz o Senhor: Voltai agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações. Talvez o Senhor se arrependa do mal que tem determinado contra vós. Alguns se entreolharam, outros saíram em silêncio. E entre os ouvintes, um homem do palácio levou a notícia até o rei. Jeoaquim, ouvindo falar do rolo, ordenou que o trouxessem. Sentado no inverno, com uma braseira acesa diante de si, escutou enquanto um dos seus conselheiros lia as palavras de Jeremias. Verso após verso, Jeoaquim cortava o rolo com uma faca e lançava os pedaços ao fogo. Frio, impassível, como quem não apenas rejeita a mensagem, mas deseja apagá-la do mundo. Baruque, ao saber do ocorrido, ficou em silêncio. Mas Jeremias, ao ouvir a notícia, ergueu-se com uma força nova. Escreve novamente, palavra por palavra, e acrescenta: Assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim: ele não terá ninguém para se assentar no trono de Davi. O seu corpo será lançado fora, ao calor do dia e à geada da noite.
Baruque começou a escrever, e Jeremias ditava, não com rancor, mas com fidelidade, porque a palavra do Senhor não é apagada por lâminas, nem consumida por fogo humano. Naquela noite, ao voltar ao muro da cidade, Jeremias orou, ainda há esperança, Senhor. E no vento que soprava entre as pedras, ele ouviu, não uma resposta clara, mas um sussurro de compaixão, como se mesmo diante do juízo, Deus ainda buscasse um coração arrependido. A luz dourada da manhã não trouxe alívio. Jeremias caminhava pelas ruas como alguém carregando um fardo invisível que pesava mais a cada passo. Ele sabia que a paciência de Deus com Jerusalém se estreitava. Ainda assim, continuava a clamar, a pregar, a alertar, mas os ouvidos estavam fechados. Foi quando Passur, o sacerdote e oficial do templo, ouviu as palavras que Jeremias declarava publicamente na entrada da casa do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades, e farei que os ouvidos de todo aquele que ouvir repiquem. A multidão se agitou, alguns zombavam, outros murmuravam, mas Passur não hesitou. Aproximou-se com fúria e, sem dizer uma palavra, mandou que Jeremias fosse espancado ali mesmo, diante de todos. O profeta caiu sob os golpes, mas não gritou, não pediu socorro. Seus olhos estavam firmes no céu. Depois da surra, foi lançado no cárcere público, uma câmara escura junto ao portão superior de Benjamim. Ali a umidade misturava-se com o cheiro de ferrugem e urina. A madeira era áspera contra as costas feridas. A noite caiu com sua frieza cruel, e Jeremias, sozinho naquela cela, fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas não de medo, de dor pela nação. Na madrugada seguinte, Passur ordenou sua soltura, certo de que o sofrimento calaria o profeta. Mas, ao ser liberto, Jeremias se virou para o sacerdote e declarou com voz firme, o Senhor não te chama mais Passur, mas Magor-Missabib, terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, e todos eles cairão pela espada de seus inimigos. O sacerdote empalideceu, mas não respondeu. Jeremias se afastou mancando, com o corpo moído e o espírito inflamado. Ele não temia mais os homens. Sabia que a prisão não era castigo, mas sinal de que sua voz incomodava os poderosos. E isso, para ele, era confirmação do seu chamado. Nos dias que seguiram, Jeremias se escondeu, pois o rei havia ordenado sua morte. E mesmo escondido, a palavra do Senhor o alcançava. Cada revelação, mais dura. O cerco se aproximava. A Babilônia se tornava uma sombra real no horizonte. Foi nesse tempo que Deus ordenou algo incomum. Compra para ti um vaso de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e dos sacerdotes. Vai ao vale do filho de Rinom, e ali declara as minhas palavras. Jeremias obedeceu, carregou o vaso, como se fosse um coração inteiro nas mãos. E ali, diante dos líderes religiosos e políticos, ele falou, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que trarei tal mal sobre este lugar, que a todo o que dele ouvir, tinirão os ouvidos, porque me deixaram e profanaram este lugar, oferecendo incenso a deuses estranhos. E então, levantando o vaso, Jeremias o arremessou contra a rocha com toda a força. O som da cerâmica se quebrando ecoou no vale. Assim quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso de oleiro, que não se pode mais restaurar. O silêncio entre os anciãos era pesado. Um deles caiu de joelhos, chorando. Outro cuspiu no chão e se afastou, enraivecido. Mas Jeremias sabia que aquela imagem, o vaso estilhaçado, ficaria na mente de todos, um símbolo do que se aproximava. Na volta, sentou-se novamente no mesmo lugar no muro da cidade. O povo passava por ele como sombra. Poucos ousavam encará-lo, mas ele sabia, a semente estava lançada, e ainda que o juízo viesse, Deus guardava sempre um remanescente, um povo que no meio do colapso ouviria e voltaria. As muralhas de Jerusalém já não pareciam tão imponentes. Nos rostos das pessoas, o medo começava a se instalar como névoa permanente. As tropas da Babilônia avançavam. Notícias de cercos e cidades tomadas corriam pelas ruas, sussurradas como presságios. Mas mesmo agora, quando os corações começavam a estremecer, os líderes ainda recusavam ouvir a voz de Jeremias. Foi nesse cenário de tensão que o profeta recebeu uma nova ordem do Senhor, uma missão diferente.
não de julgamento imediato, mas de esperança, uma carta, um sopro de consolo aos cativos que já haviam sido levados para a Babilônia, entre eles nobres, artesãos e jovens promissores como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jeremias sentou-se com Baruque e ditou palavra por palavra, cada frase carregada de ternura e autoridade divina. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Baruque o olhou surpreso. Aquilo não era uma palavra de libertação imediata, era um chamado à paciência, à reconstrução mesmo em terra estranha. Jeremias continuou: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, buscai a paz da cidade para onde vos fiz levar cativos e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Baruque escreveu com mãos trêmulas. Aquela carta não era apenas para os cativos, era para a alma de Israel. Um lembrete de que, mesmo no exílio, Deus não os havia abandonado. Jeremias fez uma pausa. Seu olhar se perdeu pela janela da câmara onde estavam. O céu cinzento parecia refletir o peso daquela geração. Então, com voz firme e baixa, ele ditou: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A frase ficou suspensa no ar. Baruque parou de escrever, os olhos cheios de lágrimas. Jeremias também silenciou, absorvendo o que acabara de dizer. Era uma promessa, uma âncora, um lampejo de luz no meio do caos. Nos dias seguintes, a carta foi enviada, e ao mesmo tempo, novas perseguições surgiram. Falsos profetas começaram a dizer o contrário, que Deus libertaria o povo em 2 anos. Um deles, Hananias, enfrentou Jeremias diante dos sacerdotes e do povo, quebrando um jugo de madeira que o profeta havia trazido como símbolo da submissão à Babilônia. Assim diz o Senhor: dentro de 2 anos quebrarei o jugo do rei da Babilônia, gritava Hananias, e o povo aplaudia. Jeremias, silencioso, voltou-se para ele e respondeu: Amém. Que assim seja. Mas ouve agora esta palavra. Os profetas que vieram antes de mim profetizaram guerras e pragas. Quando um profeta profetiza paz, só se saberá que o Senhor o enviou se sua palavra se cumprir. Dias depois veio a palavra do Senhor a Jeremias: vai e dize a Hananias: tu quebraste o jugo de madeira, mas no lugar dele farei um jugo de ferro. Este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. E assim foi. Hananias caiu morto, e o temor se espalhou, mas mesmo assim, muitos se recusaram a ouvir. A cidade permanecia surda. Naquela noite, Jeremias orou: Senhor, teus caminhos são mais altos que os nossos. Mesmo quando nos corriges, há misericórdia. Mesmo no exílio, há promessa. Ajuda-nos a não desistir de te buscar. Do lado de fora, os ventos sopravam frios, trazendo presságios. Mas dentro da alma do profeta, uma chama de esperança continuava viva. O barulho das botas dos soldados babilônicos ecoava nos arredores da cidade como trovões distantes. Os líderes de Jerusalém ainda tentavam negar o inevitável, se agarrando a alianças frágeis, a palavras vazias e a promessas feitas por falsos profetas que anunciavam paz, enquanto a guerra marchava às portas. Jeremias caminhava pelas ruas de Jerusalém, agora mais silenciosas e tensas do que nunca. O povo começava a perceber que as palavras do profeta não eram exageros de um homem aflito, mas verdades que o tempo vinha confirmando. Na praça central, enquanto alguns ainda negociavam em tom forçado de normalidade, Jeremias foi chamado à presença de Zedequias, o novo rei, nomeado pela Babilônia. Era um rei frágil, dividido entre o medo dos seus nobres e o temor do profeta. No palácio, Zedequias o recebeu em segredo, longe dos olhos dos conselheiros. Jeremias, dize-me a verdade. Há alguma palavra do Senhor? Jeremias, com os olhos cansados mas firmes, respondeu sem hesitar: Ah! Zedequias se endireitou no trono, ansioso. Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. O silêncio caiu como pedra no salão. O rei desviou o olhar, como se tentasse fugir do destino que acabara de ouvir. Por que insistem em me prender, Jeremias? Por que me odeiam tanto? Jeremias o fitou com compaixão. Não havia raiva em sua voz, apenas tristeza, porque o povo não suporta a verdade e porque o coração de Judá se esqueceu de Deus.
Mas o Senhor ainda tem compaixão. Se entregarem aos babilônios, viverão. Se resistirem, a cidade será queimada. Zedequias, acuado, não respondeu. Tinha medo do povo, medo dos príncipes, medo da verdade. Dias depois, os príncipes de Judá, irritados com as profecias de Jeremias, convenceram o rei a lançá-lo numa cisterna. E assim foi feito. Jeremias foi descido por cordas em um poço fundo, onde não havia água, apenas lama. Afundou até a cintura. Ali, na escuridão, cercado de paredes úmidas e silêncio opressor, ele orou. Senhor, tu me chamaste, tu me enviaste. Mesmo neste poço, mesmo neste abandono, eu confio em ti. Mas Deus não o deixou. Usou um improvável aliado, Ebed-Meleque, um etíope servo do rei, temente ao Senhor. Ele buscou autorização e, com a ajuda de 30 homens, resgatou o profeta da cisterna, com cuidado e reverência. De volta ao palácio, Jeremias foi chamado mais uma vez por Zedequias. O rei, dividido, implorava: não digas nada ao povo, mas fala comigo. O que devo fazer? Jeremias respondeu com solenidade: entrega-te ao rei da Babilônia e viverás. Nem tu, nem a cidade serão destruídos. Mas, se recusares, esta cidade será entregue ao fogo. Zedequias, temeroso, não deu resposta. Sua alma vacilava entre o orgulho e a obediência, entre o medo dos homens e o temor de Deus. E enquanto o rei hesitava, a Babilônia se aproximava. Jeremias deixou o palácio com o espírito pesado. Sabia que a desobediência traria o cativeiro, mas mesmo assim, orava por misericórdia, por um resto, por um povo que, ainda que ferido, se lembrasse do seu Deus. Naquela noite, enquanto os muros da cidade ecoavam passos inquietos, Jeremias escreveu: os meus olhos derramam lágrimas noite e dia, sem cessar, porque grande é a calamidade que vem. Mas o Senhor é bom para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Os céus sobre Jerusalém estavam cinzentos, como se o próprio firmamento lamentasse o que estava por acontecer. Os exércitos da Babilônia haviam cercado a cidade. O cerco era implacável, os suprimentos escassos, e a fome começava a corroer tanto os corpos quanto os corações dos habitantes. Jeremias, agora velho aos olhos e maduro na dor, observava tudo de sua cela improvisada. Ainda era um prisioneiro, vigiado por ordens do rei Zedequias. Mas suas palavras, antes ignoradas, agora ecoavam entre os muros como profecias que se cumpriam uma a uma. O rei, dividido entre o desespero e a teimosia, enviou mensageiros a Jeremias. Ele queria saber se havia alguma esperança de intervenção divina, um milagre talvez. Jeremias respondeu com a mesma fidelidade de sempre: assim diz o Senhor, ainda que vos reste força, e ainda que resistais, esta cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Vossos muros cairão e vossos filhos serão levados. Zedequias tremeu. Queria escapar, mas não conseguia obedecer. O orgulho era uma corrente mais pesada que o ferro. Naquela mesma noite, uma brecha foi aberta nos muros, e por ela, Zedequias tentou fugir com seus homens, mas foram capturados nas planícies de Jericó. Levaram-no diante de Nabucodonosor. Ali, o rei viu seus filhos serem mortos diante dos seus olhos, e logo após, foi cegado, para que aquela imagem fosse a última que carregasse em sua mente para o resto da vida. Jerusalém caiu. O templo foi saqueado, queimado até virar cinzas, as muralhas derrubadas, as casas dos nobres destruídas, os sacerdotes mortos ou levados em cativeiro. Um silêncio sepulcral pairava sobre as ruínas. Jeremias caminhava entre os escombros, os olhos fixos nas pedras negras pelo fogo. As mãos pendiam ao lado do corpo, como se carregassem os destroços de uma história que ele havia tentado impedir. Mas em meio às ruínas, algo inusitado aconteceu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, enviou uma ordem: libertem o profeta Jeremias, cuidem dele, deem-lhe tudo o que desejar. Jeremias, o homem desprezado por sua própria nação, foi tratado com honra por um rei estrangeiro, porque o nome de seu Deus, o Deus de Israel, agora era temido até entre os povos gentios. Mas Jeremias não festejou. Ele não buscava vingança, buscava redenção. Voltou ao meio do povo, aos poucos que haviam ficado, viúvas, órfãos, camponeses deixados para trás. E, ali, entre os que nada tinham, Jeremias levantou a voz não com julgamento, mas com consolo. Ainda haverá esperança, ainda haverá restauração, porque grande
é a fidelidade do Senhor. Sentado entre as cinzas, ele escreveu com lágrimas as palavras do livro das Lamentações. Não apenas um clamor pela destruição, mas um cântico de dor que carrega fé. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A cidade caiu, mas a promessa de Deus ainda permanecia em pé. Jerusalém era agora um campo de luto. As ruas que antes vibravam com festividades e sacrifícios haviam se transformado em trilhas de silêncio e cinzas. Por entre os escombros do templo e os restos fumegantes das casas, os poucos sobreviventes caminhavam sem destino, com os olhos opacos e os corações quebrados. Jeremias permanecia entre eles, não como alguém acima, mas como alguém junto. A dor do povo era sua dor. O exílio não o havia levado, mas a ausência da glória de Deus, sim, e isso doía mais que qualquer prisão. Ele se tornou um pastor entre ruínas, falava com os órfãos, orava com as viúvas, ajudava os idosos a encontrar abrigo entre pedras caídas, e sempre que podia, lembrava: o Senhor está próximo dos que têm o coração quebrantado. Mas nem todos estavam quebrantados. Alguns homens, liderados por Gedalias, nomeado governador por Nabucodonosor, tentavam restabelecer alguma ordem. Havia um resquício de esperança na reconstrução, na ideia de que mesmo sem templo e sem rei, o povo poderia recomeçar. Jeremias apoiou Gedalias. Acreditava que a obediência, mesmo tardia, ainda traria vida. Se ficarmos nesta terra e obedecermos à Babilônia, viveremos. É o que o Senhor tem dito. Mas o orgulho ainda vivia em alguns corações. Um homem chamado Ismael, de linhagem real, conspirou em segredo e, em uma noite escura, assassinou Gedalias, junto com outros oficiais e cidadãos caldeus. O medo voltou com fúria. O povo, em pânico, queria fugir para o Egito, terra de antigas escravidões, mas agora vista como refúgio. Jeremias foi procurado novamente. O povo, assustado, pediu: ora ao Senhor teu Deus por nós, para que nos mostre o caminho. Durante 10 dias o profeta orou, jejuou, chorou, e então veio a palavra do Senhor: se ficardes nesta terra, eu vos edificarei e não vos destruirei. Não temais o rei da Babilônia, porque eu estou convosco para vos livrar. Mas, se disserdes: não ficaremos, e forem ao Egito, perecereis a espada, a fome e a peste. Jeremias proclamou a palavra com fidelidade, mas os líderes não quiseram ouvir. Acusaram-no de mentira e tomaram o povo à força, levando-o ao Egito, junto com o próprio profeta, contra sua vontade. Enquanto caminhavam em direção ao sul, Jeremias sentia o deserto no rosto, mas o deserto maior estava no coração do povo. Uma nova rebelião espiritual começava a se formar, mesmo após tudo o que haviam sofrido. No Egito, Deus falou a Jeremias mais uma vez: dize ao povo: não sereis poupados aqui, porque vós continuais a queimar incenso a outros deuses, a repetir os pecados que vos trouxeram à destruição. Mesmo longe da terra prometida, o coração do povo permanecia distante do Senhor. Jeremias, envelhecido, com a voz rouca, proclamava em ruas estrangeiras as mesmas verdades de sempre. Não havia plateias grandiosas, apenas ouvidos cansados, olhos vazios. Mas ele não desistia. Ainda que ninguém ouça, eu falarei, porque o Senhor não muda, e sua misericórdia dura para sempre. Entre ruínas, exílios e traições, a fé do profeta permanecia como uma coluna inquebrável, não sustentada por vitórias, mas pela obediência. O tempo passava. No Egito, Jeremias já era um homem de idade avançada. Seus cabelos haviam embranquecido e seus ossos doíam sob o peso dos anos e das dores acumuladas. Ainda assim, a chama em seu peito nunca se apagou. Continuava a ouvir o Senhor. Continuava a proclamar. O povo, porém, tornara-se mais endurecido do que nunca. Muitos haviam se entregado aos deuses egípcios, dizendo que tinham mais prosperidade quando queimavam incenso à rainha dos céus. As mulheres lideravam esse culto, repetindo práticas idólatras que outrora haviam contaminado Jerusalém. Quando Jeremias ouviu isso, sentiu o mesmo pesar que sentira ao ver os altares de Baal em Judá. Mas agora, o cansaço era maior e a solidão mais profunda. Ele ergueu-se diante do povo e, com voz firme, proclamou: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas
Mulheres, o confirmastes com a vossa boca, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos de queimar incenso à Rainha dos céus. Cumpri, pois, vossos votos. Mas ouvi a palavra do Senhor. O povo escutava, mas zombava. Já não temiam o juízo, pois o tempo os havia anestesiado. Mas Jeremias não falava por temor de homens. Falava porque conhecia a fidelidade de Deus. Eis que eu vigio sobre eles para o mal, e não para o bem. Todos de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos. Só poucos escaparão para contar o que viram. Houve silêncio. Por um momento, Jeremias sentiu o peso do desprezo, mas também sentiu a firmeza do chamado. Ele não havia sido chamado para convencer, mas para anunciar, para ser a voz, mesmo que solitária, da aliança de Deus com seu povo. Na solidão de seu quarto, naquela mesma noite, Jeremias escreveu suas últimas palavras conhecidas. Não havia plateia, não havia glória, mas havia uma certeza inabalável. A palavra do Senhor dura para sempre. Ali na terra estrangeira, Jeremias envelheceu, e ali, provavelmente, encerrou sua jornada terrena. Não há registro de sua morte, mas há um legado eterno, um rastro de lágrimas, de justiça e de esperança lançada como sementes, mesmo em solo pedregoso. Mesmo rejeitado, Jeremias permaneceu fiel. Mesmo em terra de exílio, ele nunca exilou sua fé, e enquanto a história humana continuava a mudar de reis e impérios, a palavra que ele carregou seguia viva, como fogo nos ossos, como luz em tempos sombrios. Porque o Deus que o chamou no ventre, que o fortaleceu no templo, que o guardou nas cisternas e que chorou com ele sobre Jerusalém, nunca o abandonou. E através de sua voz, muitos séculos depois, ainda se ouve o chamado: voltai ao Senhor, porque grande é a sua misericórdia. O silêncio do Egito era pesado. Jeremias, agora quase invisível aos olhos do povo, passava seus dias entre reflexões e orações. A maioria já não o procurava, não o escutava. Era como se tivesse se tornado uma pedra entre as pedras, uma sombra entre as sombras. Mas o Senhor ainda falava com ele. Certa noite, a palavra veio clara, como nos dias da juventude. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que eu te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei até hoje. Jeremias chamou Baruque, o fiel escriba, mais envelhecido e abatido, ainda se mantinha ao lado do profeta, como testemunha silenciosa da verdade. Com pena, tinta e paciência, escreveram. Por dias e noites, reconstituíram visões, lamentos, promessas, juízos. Escreveram sobre reis que caíram e povos que se levantaram, sobre traições e fidelidade, sobre o braço estendido de Deus, tantas vezes rejeitado. O rolo crescia. Cada linha era carregada de história e glória, de dor e esperança. Era mais que um livro, era um memorial do amor persistente de Deus por um povo que insistia em se afastar. Quando terminaram, Jeremias orou com os olhos fechados, como se o tempo não existisse. Senhor, que este livro sobreviva a mim, que a tua palavra jamais se cale, mesmo quando meus lábios não mais falarem. E então, a voz do Senhor veio de novo, com um comando surpreendente. Toma o rolo e lança-o ao rio Eufrates. Faz isso como sinal contra a Babilônia, cujos dias de glória também serão contados. Baruque ficou em silêncio. Aquele rolo era precioso. Era tudo o que haviam registrado. Mas Jeremias não hesitou. Eles caminharam juntos até o grande rio. A água corria forte, como se já carregasse o presságio da queda dos poderosos. Jeremias levantou o rolo e com voz profética declarou: assim será submersa a Babilônia. Não se levantará mais, por causa do mal que trarei sobre ela. E lançou o rolo à correnteza. As águas o engoliram e ele desapareceu. Baruque olhou para o profeta, confuso. Tudo se foi? Jeremias sorriu levemente. Um sorriso triste, mas cheio de fé. A palavra não se perde. Ela corre como essas águas. Onde Deus quiser, ela chegará. E um dia, alguém ouvirá. E alguém voltará. E então se afastou, deixando o rio seguir seu curso. Jeremias não buscava glória, nem aceitação. Sua missão era semeada em terra seca, mas o fruto não dependia dele. A história dos homens esquecia, mas o céu, jamais. O tempo já não era medido por reis ou muralhas, mas por memórias e esperanças distantes. Jeremias, cansado pelos anos e pelos muitos pesos carregados, passava mais tempo em oração do que em palavras.
Seus olhos haviam visto o impensável, a queda da cidade santa, a destruição do templo, o sangue dos inocentes, a teimosia dos rebeldes, mas também haviam contemplado a fidelidade de Deus em cada detalhe, em cada lamento, em cada sopro de esperança. Foi numa manhã calma, no interior de uma casa humilde, que Jeremias acordou com uma visão diferente. Não havia chamas nem gritos. Era paz, paz verdadeira. E nela ele viu Jerusalém restaurada, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. O templo se erguia com glória. As ruas estavam vivas. As crianças brincavam novamente em segurança. Os idosos sentavam às portas das casas, contando histórias de fidelidade. A Arca da Aliança já não era necessária, pois a presença de Deus habitava no meio do povo. Jeremias se ajoelhou, o rosto banhado pela luz da visão, e o coração palpitando com uma alegria que ele havia quase esquecido. Então, a voz do Senhor falou em sua alma: dias virão em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, mas uma nova escrita não em tábuas de pedra, mas nos seus corações. O profeta chorou. Ele sabia que aquilo não era para sua geração, mas era real, era certo. Deus, mesmo após toda a infidelidade, ainda planejava restaurar, ainda desejava se aproximar, ainda prometia escrever seu nome dentro do mais íntimo de cada alma. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias se ergueu com o corpo frágil, mas o espírito inflamado, como nos primeiros dias do chamado. Ele sabia que seu tempo estava perto do fim, mas sabia também que não havia falado em vão. Senhor, tua promessa viverá além de mim. Tua fidelidade será lembrada por aqueles que virão, e mesmo que meu nome se apague da terra, tua palavra permanecerá. Naquela noite, ele se deitou olhando para o céu. As estrelas cintilavam, e em sua mente ressoavam as palavras eternas: se puderem ser medidas as alturas dos céus e investigados os fundamentos da terra lá embaixo, então também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Mas isso nunca aconteceria, porque Deus era fiel. E Jeremias, o profeta que havia chorado tanto, partiu em paz, com a alma leve, carregada não de amargura, mas de certeza. A promessa estava lançada nos céus, e seus ecos nunca deixariam de ser ouvidos. O tempo passou. Os impérios mudaram. Babilônia caiu. Pérsia se ergueu. O povo de Deus aos poucos começou a retornar para a terra prometida, exatamente como Jeremias havia profetizado. Mas o profeta, já em descanso, não viu com seus olhos o cumprimento da promessa. Ele havia partido antes. Seu corpo talvez nunca tenha tido sepultura conhecida, mas sua voz jamais se calou. Na mente e no coração dos que voltaram, as palavras de Jeremias ecoavam como canções antigas, como trovões suaves carregados de memória. Se me buscardes, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o povo, voltando das cinzas, buscava. Nos tempos de Esdras e Neemias, quando os muros começaram a ser reconstruídos, as antigas profecias foram lidas em praça pública. O nome de Jeremias foi sussurrado com reverência, não como um homem derrotado, mas como alguém que havia suportado o peso do céu com fidelidade inquebrantável. Os escribas copiaram seus rolos. Os rabinos ensinaram suas palavras. E geração após geração, Jeremias se tornou, mais que um profeta, tornou-se um símbolo de resistência espiritual, de fé diante da adversidade, de verdade que não cede à pressão do mundo. Quando, séculos depois, um carpinteiro de Nazaré caminhava pelas ruas da mesma terra prometida, muitos se perguntavam: seria este o novo Jeremias? Porque as palavras daquele homem também cortavam como espada, curavam como bálsamo e traziam o mesmo fogo nos ossos. E quando ele chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Era como se a voz de Jeremias se fundisse com a do Messias. Dois homens que choraram por uma cidade cega, por um povo amado e rebelde. Hoje, a história de Jeremias permanece viva, lida nos altares, meditada em silêncio, estudada em tempos de crise, relembrada em dias de luto e fé.
Porque o profeta não viveu para si mesmo, viveu para o céu, viveu para anunciar que o juízo não era fim, mas começo. Que a dor poderia ser caminho de purificação, que mesmo em meio à destruição, Deus ainda falava e salvava. Jeremias não viu a glória futura com os olhos carnais, mas a viu com os olhos da fé. E por isso, ele ainda está entre nós, na voz de cada um que se levanta, mesmo em solidão, para proclamar a verdade de Deus. Na oração sincera de quem não entende o tempo, mas confia na promessa. No lamento que se transforma em louvor. Jeremias vive, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.